Boa tarde, meio-dia 39 minutos, já de volta com mais informações. Você é de Oricuri ou está chegando em nossa cidade? Procura por um bom local para fazer sua refeição? Nós indicamos o Recanto do Peixe 2, bar e restaurante. Ambiente agradável, cardápio variado e um tempero sem igual. Recanto do Peixe 2. Servimos almoço e janta. Dispomos de várias linhas de bebidas e petiscos. No almoço ou no jantar, prefiro o Recanto do Peixe 2, bar e restaurante. O endereço é o mais saboroso da cidade. Fica no bairro Alto Paraíso, na BR-316, ao lado do posto Transamazônica. Telefone WhatsApp 87996252128. Jornal de Cariri. Agora vamos ao quadro entrevista. Conversar agora com Adeilton Torres, presidente da Associação dos Professores de Oricuri, e Joab Santos, vice-presidente. Entrevista. Inicialmente, Adeilton Torres, seja bem-vindo. Ótima tarde para você. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cultura FM. Boa tarde, Rona Moreno. Boa tarde, Cariri Filho, Joab Santos, vice-presidente da APO. E boa tarde a todos os associados dessa nossa instituição. E em especial a todos que estão acompanhando através das redes sociais. Muito bem. Para começar, para a gente ir de uma forma direta, né, sobre essa questão reajuste salarial. Como está essa novela? Já passamos de meados de março e até agora nenhuma posição do governo municipal continua salário de 2022? Infelizmente, como você mesmo abordou agora, uma novela que vem se repetindo ao longo de vários anos, né? A exemplo que a gestão vem tomando iniciativa, só após os professores, as instituições abraçar uma luta a favor desse reajuste. Então, assim, é muito triste. Mais uma vez estamos aqui pedindo, né, de uma forma bem expressiva, que o executivo venha atender essa solicitação, que é um direito, Cariri, do professor, que é desde janeiro. 1º de janeiro já é decretado esse reajuste no piso do magistério. E esse reajuste tem que também surtir efeito no PCCR, que é na grade do PCCR dos professores, que é reconhecendo os professores formados em graduação, pós-graduação e mestrado. E não é só ver apenas do piso. Isso, a luta é contínua, é com todos. Exatamente. Eu pergunto, o prefeito já se posicionou, já procurou a associação, já procurou alguma entidade para debater o assunto, para pôr tudo na mesa, dizer, olha, vamos fazer assim, assim, assado? Já teve algum planejamento do prefeito, alguma procura? Olha, até no momento não. Estamos sempre solicitando através de ofício. Também realizamos uma campanha recente com carro de som em todos os bairros e centros da cidade, cobrando do executivo que nos procure, que procure a entidade para que possamos sentar e dialogar sobre a questão dessas sobras. Agora, o que eu acho mais interessante no caso de sobras e também reajuste. O reajuste salarial. A sobra a gente vai já abordar, para não misturar. Isso. O reajuste salarial. O que eu acho mais interessante, Cariri, é que o governo federal, desde final de dezembro, já anunciou um aumento nas verbas que é enviada para o município de 30%. E o reajuste é 14,95%, salvo engano. Isso, só aí já dá para entender que o município ele está sendo agraciado com uma porcentagem muito boa em que possa o executivo vir a trabalhar de uma forma mais tranquila, principalmente no reconhecimento do reajuste, que é desde o 1º de janeiro. Então, estamos agora no mês de março e nem um minuto a preocupação do gestor municipal, o secretário da Educação, que nos procurou para tratar sobre esse assunto. Ô Joab, boa tarde, seja bem-vindo aqui. Joab Santos é o vice-presidente da associação. Joab, qual o seu sentimento? Você passou de março, passou de meados de março e até agora nada, nenhuma conversa, nada no sentido de vir a cumprir com esse piso que é o piso nacional. Qual o seu sentimento? Então, boa tarde, Cariri, boa tarde a todos os ouvintes, Neguinho, boa tarde, Rony, e todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. É o seguinte, é um sentimento de tristeza, de impotência, é um sentimento
que a gente não consegue, de certa forma, abrir uma mesa de negociação, porque até agora a gente não entende o porquê dessa situação, porque eu me lembro bem que o ano passado, para a gente conseguir esse reajuste, a gente teve que ir para as ruas, a gente teve que ir para chamar a comunidade em geral para também participar da ideia dessa, porque tem que entender, cara, que a educação ela é um todo, ela não é apenas um pedaço. E o reajuste salarial ela faz parte também da valorização do magistério. Se você entender direitinho, a gente está perdendo nossa grade de PCCR desde o ano passado. Nosso plano de carreira está sendo acabado de uma forma na frente de todo mundo e ninguém está fazendo nada. Então o que a gente quer, e deixar bem claro, é que a gente não tem nada contra prefeito, nem família de prefeito, nem ninguém. A gente só quer pelos nossos direitos. Direito nenhum foi ainda sentado para conversar com as instituições. E aí a gente entende que o que é que está havendo? É uma pergunta que surge, porque assim, a gente estava, inclusive, na Câmara esses dias, e os próprios vereadores se colocaram à disposição, principalmente da oposição. Mas da situação até agora, a gente percebe que ainda há também aquela questão vagarosa, e a gente precisa da união de vereadores, a gente precisa da união da população, a gente precisa que o gestor entenda que para ter uma educação de qualidade e efetiva, o professor precisa dessa valorização. E isso parte de um reajuste que foi dado pelo governo federal, foi reajustado pelo governo federal em janeiro, nós estamos findando março. Então, assim, o que é que está havendo? Por que a gente não conversa? Porque o que a gente quer, a gente não quer discussão, a gente não quer nada mais do que... A gente não quer conflito, a gente quer sentar com o gestor e que ele entenda que a educação ela é importante. Nossos professores, inclusive, estão muitos aí adoecendo. Para você ter uma ideia, o problema não acaba na questão do reajuste. Ô Jorge, para você o prefeito não valoriza a educação, não valoriza os professores. É que nem eu falei, a valorização ela é completa, ela é mais holística, ela é um todo. Não é apenas você fazer uma estrutura de uma escola, não é apenas você colocar algo, é você também valorizar quem está lá dentro passando conhecimento. Para você ter uma ideia, nós temos professores aposentados que estão passando quase um mês novamente para receber seus salários, seus vencimentos. Então o que está acontecendo? Vamos sentar, bora conversar. Para você ter outra ideia, nossas aulas começaram tarde. Então, o que acontece? Os alunos estão sendo prejudicados no sentido de ter que começar a ter um calendário. Tem escolas que ainda não começou, né? Tem escola que não começou. Então, assim, a gente precisa conversar. Por quê? Vamos entender isso. As instituições, no caso aqui a associação, ela está para ajudar, para colaborar na educação. A gente não está para ser mediador de conflito, a gente não está para... A gente está para dizer assim, pode acontecer dessa forma, a gente está aqui para ajudar. Para solucionar os problemas. Para solucionar, e uma forma de que isso possa haver é a gente sentar para conversar. E a mesa de negociação não foi aberta. Até agora a gente ainda está meio aquém. Por que tipo, o precatório não saiu? Foi o que aconteceu com essas sobras do ano passado, que até agora o Conselho não sentou para ver a questão dos bimestres que falta para a gente poder conversar. Então a gente tem muita coisa a conversar. E essa mesa de negociação, hoje, é tanto que a gente encaminhou agora ofício para a Secretaria da Educação, para o gestor municipal, para que a gente possa sentar, abra o diálogo, vamos entender. Porque ele vindo falar com a gente o que está acontecendo, o porquê, a gente serve até para dizer assim, realmente está dizendo isso, o que é que vocês acham? Porque o que a gente não quer é o quê? É parar as aulas, o que a gente não quer é ir para as ruas, porque a gente tem mais o que fazer, a gente prefere estar em sala de aula trabalhando. Então, assim, a gente não quer esse conflito, não quer gerar esse conflito, a gente não quer esse desgaste, porque se é desgaste para o gestor, é desgaste também para os professores. Para você ter ideia, a maioria dos nossos professores está aí prestes a se aposentar. Então, como é que está o FUNPREL? Como é que está o calendário de aposentadorias? Porque muitos vão se aposentar, e aí? Então tem muitas situações a ser conversada, que a gente precisa abrir um diálogo muito tranquilo, muito educado, para poder a gente conversar. O que a gente não quer é um conflito onde todos saiam magoados, onde todos saiam feridos nesse conflito. A gente até agradece de coração, quero deixar aqui bem claro, que tem alguns vereadores que estão nos procurando, tem outros vereadores que já disseram assim, a gente está na luta, né? E o que a gente quer é que vá o projeto de lei para a Câmara Municipal, para que seja apreciado pelos vereadores, para que os vereadores nos chamem as instituições, para que a gente sente, a gente abra uma mesa de debate, uma mesa de entendimento para chegar no denominador comum. Eu não quero dar os 14,95, mas vou dar 14. Por que você vai dar 14? Vou dar 14 por... Entende? Então, assim, a gente precisa entender. Isso. Né? A gente precisa entender o que está acontecendo. Agora, o silêncio é o que está
trazendo mais transtornos, porque os professores em si, eles não estão conseguindo entender por que o reajuste ainda não saiu, por que as sobras ninguém falou mais, porque os benditos precatórios ainda estão nesse bolo todo. Então a gente precisa sentar, inclusive, não só com o gestor, mas a gente precisa sentar com o gestor, com o procurador, com secretaria, com outros professores. A gente precisa sentar para ter esse entendimento geral, para que a gente possa chegar a um denominador comum e fazer com que a educação ande. Porque a educação de qualidade, repito, ele passa também pela valorização do profissional da educação. Seja ele professor, seja ele vigia, seja ele da merenda escolar. Sim. Entende? Então, todo mundo faz parte. Né? E a gente cobra também não só isso, mas a gente cobra a questão de uma merenda de qualidade, a gente cobra o transporte de qualidade. Inclusive agora aumentou, né? Foi reajustado o dinheiro da merenda. Foi reajustado o dinheiro da merenda e a gente vai acompanhar. Inclusive o Conselho Municipal da Merenda deve estar efetivamente, né, trabalhando nisso também. E a gente, enquanto Associação dos Professores de Oricuri, o que a gente mais quer é que o direito do professor ele seja efetivamente dado. A gente não quer nem mais e nem menos, a gente só quer o certo. Muito bem. Caso não haja, já foi enviado ao ofício, Dailton, para a prefeitura, para a secretária de educação, caso não haja, o prefeito não sente, não abra uma mesa de negociação, qual será a atitude? Pode chegar até a paralisar as aulas, uma greve, algo do tipo, ou não? Olha, o nosso objetivo, que representamos a associação, é justamente sentarmos com a diretoria, avaliarmos tudo o que está acontecendo e criarmos também nossos planos de ações. De que forma vamos conduzir tudo isso? Se é através de incentivando a questão da parada, se é incentivando algumas outras estratégias. E a última de todas é a greve, incentivar a greve para que as aulas, que a população entenda que o professor está sendo prejudicado de forma direta. E que pedimos também o apoio de todos que abraçam essa causa e que entendam que o nosso objetivo é justamente buscarmos nossos direitos e não querer prejudicar ninguém. O prefeito ele tem suas formas de conduções, né, de trabalho, mas assim, a gente não está aqui querendo prejudicar ninguém, nenhum secretário, nenhum funcionário, mas que nós queremos o nosso direito. E quando a gente fala em questão que a mesa de negociação, que fique bem claro, que leve essa mensagem para o executivo, principalmente para o prefeito de nossa cidade, Ricardo Ramos, que quando vir com a proposta informando que não dá para atender o que foi indicado pelo governo federal, 14,95%, que vá com documentação, que justifique prestação de conta, isso, que mostre que realmente o município não está podendo acrescentar esse aumento na folha de pagamento, justificando de forma concreta. Mas muitos municípios já estão pagando esse valor, já estão pagando esse reajuste integral, o valor que é do governo federal. Ao contrário de Oricuri, alguns municípios eles estão sentando com as classes, tem aí as instituições aqui, o Sinceb, tem a APO, que estão também travando essa luta em conjunto, né, desses nossos direitos. E é importante que o executivo tenha essa humildade, né, de entender que o diálogo é primordial nesses momentos, mas também que a gente tem que ver a questão da documentação, a questão de extrato, a questão de justificativa concreta. Eu sempre fui contra mandar um projeto para a Câmara e no projeto de lei informando que só pode mandar até Y. E aí? E a gente vai entender só com a parte verbal, e por que não manda a documentação em forma? Eu acredito que a gente tem sim essa capacidade de entender tudo que está vindo como verba, a exemplo das sobras, Cariri. Exatamente, as sobras do ano passado houve divisão? Olha, as sobras, até no momento, ela não foi apreciada, o quinto e o sexto bimestre, por não ter sido convocado ainda o conselho. Hoje mesmo eu estive na Secretaria da Educação. Chegou o conselho aí em outra cidade? O conselho é aqui, é convocado pela Secretaria da Educação. A secretária, então? Isso, desde de janeiro que a gente vem solicitando, cobrando, e que convoque o conselho. Rápido, né, o conselho, porque até dia 31 de março será o prazo máximo para aprovação dessas contas. E essas contas a gente vem fazendo assim, um acompanhamento dos dados numéricos, e só no quarto bimestre que já foi aprovado, tem uma sobra de 1,5 milhão. Quer dizer, já existe uma sobra concreta.
E quando você vai olhar uma planilha que ainda não foi apreciada... No caso, quarto bimestre até o 8º mês, é isso? Isso, até o 8º mês. Sim. No caso, Até junho agosto. e agosto. Julho e agosto. E já foi apreciado isso daí. Hoje está pendente a apreciação do 5º bimestre e 6º bimestre. O 5º bimestre, já tivemos assim, acesso a ele e já foi diagnosticado alguns erros numéricos bem expressivos. Cerca de 2 milhões e 800, que ainda não foi justificado onde foi parar esse dinheiro. E na planilha não tem informando esse acréscimo desse valor, porque já vem feito uma correção do 4º bimestre, que foi levantado através de extrato. Quem tiver dúvida, eu tenho aqui o extrato, que foi retirado esse valor e não foi computado na prestação de 4º bimestre. E no 5º bimestre também não consta. Então, assim, só aí já tem um erro grotesco. Caso não haja essa prestação de conta, não haja convocação por parte da secretária, esse dinheiro vai para onde? Porque aí perde o prazo, esse dinheiro vai para onde? Fica para quem esse dinheiro? Na verdade, esse dinheiro ele vai ficar retido numa conta e que o município ele tem que fazer esse processo de repasse para os professores, e hoje não é só professor, é os demais servidores da educação. É um número bem expressivo de servidores que seriam apreciados, né, com essa sobra. Agora, a pergunta também que eu queria entender, eu vejo falando, essas sobras, sobrou isso da educação, mas sobrou por quê? Não seria porque não paga o reajuste integral que vem do governo federal? Sobra porque aí o governo vai dizer, olha, eu não posso dar o reajuste, porque se está sobrando dinheiro, por que não pode dar o reajuste? Está sobrando dinheiro na educação. É justamente isso, falta só uma palavrinha bem simples, que falta é gestão. Ter realmente uma atenção voltada para a classe, não falar que valoriza o professor, mas sim provar na prática, que falar é fácil, quero ver fazer. E quando a gente vai... O ano passado tivemos greve, tivemos uma luta travada aí para fazer um reconhecimento, prejuízo no PCCR, prejudicando os professores que investiram no estudo, né, para facilitar, para ajudar uma educação melhor no nosso município, e fomos prejudicados de forma direta, mostrando que não tem recurso suficiente, sem nenhuma prova concreta, documentação. E hoje, quando a gente chega no final do ano, né, que agora como mudou do conselho, passou para esse ano, o que é que acontece? A gente se depara com sobras expressivas, que poderia sim ser atendido o nosso reajuste tranquilo ano passado. Aí hoje, a gente mesmo com sobra, está no prejuízo, que foi aprovado o projeto de lei o ano passado, e esse ano a gente começa tudo de novo, mesmo sabendo que tem sobra, e que todo ano tem uma sobra bem expressiva a cada bimestre, e o prefeito, ele infelizmente insiste nessa manobra de prejudicar diretamente o professor e a educação como um todo. Job, rapidinho, eu queria, essa matemática para mim, ela é bem simples e objetiva. A educação de Ouricuri tem sobra, sobrou, salvo engano, mais de 2 milhões, cerca de 2 milhões em 2022. E por que não tem reajuste? Por que essa demora, essa morosidade toda? Por que não dá o reajuste como vem, 14,95%? Qual a explicação? Tem explicação? Assim, a gente tem que pontuar o seguinte, a gente precisa dessas duas planilhas para poder ter a confirmação que a gente espera das sobras. Né? Para ter ideia, do ano passado, 2021, 2022, tiveram sobras. Sim. E também teve o mesmo reajuste que não foi dado. Sim. Né? Então essa sua pergunta é muito pertinente e a gente vê a questão da falta de coerência que há por parte da gestão. Como é que sobra e você não faz o que tem que ser feito? Isso. Né? É o que contra o professor? Sabe? É o que? Porque assim, a gente começa a entender, que o professor fica na ponta de tudo. E onde que a gente percebe que o professor ele é a mola mestre, no sentido de fazer com que a educação gire, a engrenagem da educação gire, é o professor que faz isso. Né? Então a gente começa a entender que todas essas possibilidades que a gente tem de conversação, as portas não estão se abrindo. Então o que a gente pede aqui, em nome dos professores de Ouricuri, é que também os vereadores de situação sentem com o gestor, vocês têm mais abertura, sentem, vamos tentar trazer para cá, deixar bem claro que a maioria são professores, são amigos da gente, né, e que a gente sabe que eles têm a boa vontade
né? Então, assim, a gente pede um pouquinho mais de empenho. Como a gente pede também empenho dos nossos professores, que também tem alguns que ainda são omissos na situação. A gente pede também que venham aderir à nossa campanha, desde que está com 8 dias, 9 dias, que a gente começou uma campanha efetiva, onde colocamos carros de som na rua, onde a gente está indo nas rádios, onde a gente está tentando sensibilizar os outros professores, para entender também, porque também tem muito disso, sabe? Se não vê um avanço, se não vê uma expectativa por parte dos demais professores, também eu vou ficar omisso. Né? Quem geme é quem sente dor. Tem essa história. Então, assim, se o professor começar também a cobrar, todos começarem, não esperar apenas pela diretoria do Sincep, diretoria de APO, mas que também engaje nessa campanha, as coisas funcionam. Né? Não é a questão que tem que ter pressão. Infelizmente, a gente vive numa situação onde essa pressão, por parte dos professores, ela tem que ser uma pressão orquestrada. Né? Tem que ser uma coisa bem organizada. Então, o que a gente pede é que venha, professor, se associe à APO, venha, professor, vamos conversar. Se não quer ser sócio, a gente está aqui também para defender seu direito. Né? O que a gente quer é o quê? É compromisso e respeito ao aposentado, respeito a quem está na ativa, respeito ao profissional que está levando ensinamento aos filhos de Oricuri. A gente não quer nada mais do que isso. E essa valorização, repito, passa pela questão do reajuste salarial. Né? Então vamos conversar a respeito de FUNPRE, vamos conversar a respeito de reajuste, vamos conversar a respeito de sobras, vamos conversar a respeito de uma educação de qualidade, libertadora, que foi isso que a gente aprendeu nas universidades, nas faculdades, é trabalhar em prol da sociedade, e para que isso o professor precisa estar bem valorizado, porque ele tem uma família que precisa dar de comer, ele tem aluguel para pagar, ele tem gasolina para colocar em sua motinha para ir para a escola, e as coisas estão aumentando. Então, para finalizar aqui minha participação, é uma coisa a matemática ela é simples. Se aumenta as coisas, tem também que dar uma reajuste no salário, que a gente precisa, senão vai ficar defasado. Já estamos defasados por conta das tabelas que não foram reajustadas. Nós estamos perdendo uma progressão gigantesca, porque você se forma, você faz faculdade, você faz uma pós, você faz um mestrado, e isso caiu. E ganha igualmente um outro que tem magistério. Caiu alguns percentuais que não vai dar tempo para a gente falar tudo aqui, que fica para uma próxima, mas esses percentuais caíram e o nosso medo agora é zerar. Caiu agora no governo Ricardo, ano passado, e agora é zerar, que a gente lutou tanto por esse plano de cargos e carreira, que foi agora... César de Preto que deu, não é Foi isso? sim, na época foi sim. E nós estamos na iminência... Vê só, nós estamos na iminência de acabar com um plano de cargos e carreira dos professores municipais. Então, colegas professores, vão abrir os olhos, colegas professores, vamos conversar, né? Porque a gente precisa que a gente nos organize enquanto associação, enquanto classe, para poder ganhar nossos direitos. Exatamente. João, muito obrigado. Até a próxima. Valeu, Caride. Agradeço de coração. Na próxima estaremos aqui. E para conversar mais um pouco, porque assim, a gente vai ter 4 horas aqui de conversa. Exatamente, muito bem, tá ok. Edeilton, voltando com você, então essa questão fica toda a expectativa voltada, né, para que de fato, né, o prefeito chame para uma mesa de negociação, né? De fato, essa é a expectativa, a grande expectativa. A grande expectativa é essa, e que venha com argumento convincente também. Sim. Né? Agora mesmo, recente, eu estou até aqui com a conclusão, eu sempre estou frisando isso, que quando a gente fala de sobras, quando a gente fala de reajuste, existe sempre essa dificuldade, né, de entender e que realmente isso pertence ao professor. E agora mesmo, recente, teve a conclusão de um levantamento, de uma auditoria do Tribunal de Contas, feita em relação às comissões especiais. Essas comissões que envolvem a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Saúde, servidores públicos e também comissionados. São comissões que chegam aproximadamente a 6 milhões de reais. Quer dizer, para a gente brigar pelo nosso direito, tem que o professor ir para a rua. E aí, de repente, a gente se depara com números exorbitantes em relação à falta de atenção e critério também. Que quando você fala sobre essa questão dessas gratificações especiais, nesse levantamento, mostra que está ferindo o direito, os princípios da administração pública, deixando sem nenhum critério um sistema de valorização dessas gratificações para esses profissionais. Profissionais esses que alguns recebem 10%, outros 80%, outros até mais, certo? Sendo que exercem a mesma função. Então, o Tribunal de Contas vê isso como uma desordem, né?
E uma arbitrariedade é tanto que ele pede aqui para que o executivo devolva, né, esses recursos, aproximadamente 6 milhões, e que envolve todas as secretarias e servidores efetivos e comissionados. Quer dizer, não é eu que estou dizendo, é o Tribunal de Contas que está fazendo esse levantamento. Muita gente fala assim, Deito, você quer degrenir a imagem de algum político? Não, de jeito nenhum. Estou falando aqui o que acontece de fato real, diretamente da íntegra. Quem tiver dúvida pode ter acesso sim a essas informações, mas é triste a gente estar lutando, saindo de casa para conseguir o nosso ganha-pão de forma honesta e se depara com essa dificuldade de entender que o nosso direito não precisa a gente estar se desgastando, saindo com essa angústia todo ano. Essa novela de estar chegando ao ponto de ir para a rua reivindicar o seu direito. Ou está querendo para greve, né? Isso. Então, assim, veja quem representa o executivo como um todo, no setor jurídico, como um todo, educação, administrativo, que analise também essas causas que vêm nos ajudar a ter um melhor trabalho, a contribuir para um desenvolvimento melhor na educação, tanto os profissionais também da saúde, como da limpeza, como um todo. É só uma questão de gestão. Muito bem. Para a gente encerrar, o tempo já está esgotado, já são 13h05. Precatórios, alguma novidade? Olha, o precatório, agora recente, eu procurei na Justiça Federal o pessoal que responde, né, na ausência do juiz, tentando agendar uma audiência, porque hoje quem está assumindo é a juíza titular, juíza Camila, se não me engano, e que ela está chegando agora, a agenda dela, segundo as informações, ela tem que estar se organizando para poder ver a questão das audiências. Então, a gente que representa a associação, estamos sim solicitando, desde então, uma audiência para poder nos inteirar como é que se encontra hoje os precatórios, sendo que esses precatórios, eu acredito que já está sendo como prioridade, porque a gente já vem conversamos com o juiz Eduardo, que ele se ausentou das funções, assumindo hoje a juíza doutora Camila, e sempre a gente estava acompanhando e estava bem encaminhado, ao ponto de até sonharmos que em breve estaria saindo esse recurso dos precatórios. Então a gente depende muito dessa audiência, espero que toda a sua equipe que acompanha a juíza, né, também estão se empenhando para isso, e aqui a gente em breve, se Deus quiser, conseguir essa audiência e que a gente passe a novidade, quem sabe já com data, né? Então se são Deus coisas quiser, que a gente vamos espera torcer, né? muito isso. Tá certo. Muito obrigado, ótima tarde, até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição. E precisar só chamar que estamos aqui sim para passar essas informações ao nosso público como um todo, a sociedade de Oricuri. Tenham uma boa tarde a todos. Ótima tarde, conversei com Edeilton Torres, presidente da Associação dos Professores de Oricuri APO, e também com o Joab Santos, vice-presidente dessa associação. Na sequência tem a Festa do Brega, até às 3, as 3 ritmos da cultura, às 4 o WhatsApp da cultura com o Adão Edes. Às 5 horas tem Olavo César.